Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, eu queria mostrar pra vocês aqui alguns vídeos, pra vocês verem como esses caras são covardes, irmão. Quem tem a oportunidade de cobrar, quem tem a oportunidade de representar o vascaíno, nada faz. Sabe por que eles não fazem? Porque, na verdade, cara, eles não estão preocupados com o Vasco. Eles estão preocupados com vocês, meus amigos. Verdade é essa. Eles não estão preocupados com o Vasco. Eles estão preocupados com os vascaínos, os inscritos do seu canal, como eles podem trazer mais receitas para dentro do canal dele, como ele pode encher mais o bolso dele de dinheiro. Não estão preocupados com o Vasco. Foco deles são os vascaínos. Quer ver? Dá uma olhada aí, cara. Dá uma olhada nessas duas entrevistas com as mesmas pessoas. As respostas são diferentes e não há questionamentos. Se liga. Presidente, em relação ao aporte inicial que não se fala, na verdade não é um incremento financeiro que, caso a SAF seja aprovada, esses 700 milhões, porque o torcedor fala assim, e depois de 3 anos não entra mais dinheiro? Que o senhor explicasse exatamente após esse incremento o que vem pela frente, o que há de projeção. Bom, a proposta contempla um aporte inicial de 700 milhões por 70% das ações da SAF. Então você vai ter inicialmente 2 sócios, a SAF e o Vasco atual, com 30%. Esse aporte de 700 milhões vai ser alocado parte no pagamento de dívida e parte para fortalecer o futebol. Mais à frente, como você falou, se vai ter mais dinheiro, vai depender das circunstâncias, né? Pode ser que a 777 entenda que 700 milhões de investimento é pouco. Vai precisar de mais dinheiro para ser mais competitivo nesse cenário de futebol do Brasil. Então pode ser que sim, eles aportem mais dinheiro de acordo com uma decisão deles, de board, lá de diretoria deles. Mas é possível, eu vejo isso como possível. Isso foi antes da gente ser SAF. E o que o Jorge Salgado falou pro Narigudo? 700 milhões, 70%, pagamento de dívidas e investimento no futebol. Tudo do mesmo dinheiro. Vamos ver outra entrevista agora recente do Narigudo com ele. Importante dizer, presidente, porque há sempre uma divergência de números. Vasco negociou seu futebol por... Divergência de números que a própria diretoria, quem está dentro do Vasco faz. Ninguém de fora faz isso, só quem está dentro. E ele não fala, não, eu tinha que falar, presidente, se o senhor citou lá atrás, não precisa ser mal educado não, irmão. O senhor citou lá atrás que eram 700 milhões para isso, isso e isso. É isso mesmo? Ou o senhor se enganou? Não. Olha como passa pano, irmão. Não, há divergências, a divergência é o caralho. Qual o valor? O Vasco negociou o futebol por R$1 bilhão. Já aumentou 300. O que representa esse R$1 bilhão que o Vasco negociou, avaliou o seu futebol? Então, a gente vende o futebol por R$1 bilhão, recebe 700 milhões em dinheiro e recebe 300 milhões em ações. Porra, pelo amor de Deus. Caralho, que porra é essa, cara? Você é louco? Você é louco? Porra, Salgado. Porra, para com isso, cara. Que R$1 bi é o caralho. Foi 700, porra. 100% era R$1 bi. Mas o Vasco não vendeu 100%. O Vasco só vendeu 70%. 30% ficou com o Vasco. Qual foi a operação? Caralho. Como é que um cara desse tem empresa, irmão? De investimento ainda. Puta que pariu. Mas sabe o que é isso? É você que mente tanto, irmão. Você quer enganar tanto, você mente tanto, que você acaba se atrapalhando. Não, é R$1 bi, tudo bem. As ações do Vasco representam R$1 bi. Mas a gente vendeu 70%, 700 milhões. Acabou. Não tem mais o que se falar. Não, R$1 bi. Pelo amor de Deus. E o repórter lá, o Narigudo,
Tranca o cu, né, Narigudo? Tranca o cu, apesar dele já ter te falado na entrevista aqui em cima que eram 700. Mas vamos lá, vamos seguir. Então a operação total é 1 bilhão. Se fala em 700, não, o Vasco vendeu por 700 milhões. Não. Opa! Fala pra ele, Narigudo, que ele que falou. Fala, Narigudo, fala. Fala que foi ele. Será que ele vai falar? Fala, Narigudo. Fala que foi ele que falou que era 700 e que na verdade são 700, né? Fala aí, Narigudo. Desembucha, rapaz. O Vasco não vendeu por 700 milhões. A operação é de 1 bilhão, o Vasco recebe 700 e fica com 300. É parceiro da 777 com 300 milhões. Mas tem a questão da dívida, que é a parte ou ela soma nesse processo e vira 1 bilhão e 700? Galera, olha só. Sabe o que eu acho que acontece nessas entrevistas assim, ó? Tanto na de baixo quanto na de cima, eles conversam antes, entendeu? Eles conversam. Porque quem tá perguntando, eu vou cortar direto, galera, porque eu tô gripado, vocês sabem, né? Tá foda, tá foda. E assim, pelo menos é o que eu acho, né? Não tô dizendo que é uma verdade o que eu tô falando, não. Mas é o que eu, no meu entendimento, eu vejo assistindo essas entrevistas assim. É isso aí, cara. Pra mim tem, ó, conversam antes. Só pode, irmão. Que olha que o cara, ele já faz a pergunta dando a resposta. Ele já faz a pergunta induzindo aquilo ali, entendeu? Então é tudo em família. Por que você não perguntou pra ele quando ele te disse: ah, tem uma história de 700? Quem falou foi ele, pra você mesmo, Narigudo. Por que você não pergunta? Pois é. Em relação à injeção de capital e ao valor do futebol, é 1 bilhão, o Vasco recebe 700. Em relação à dívida, a gente passa para 777 a responsabilidade pelo pagamento de 700 milhões de dívida. Ponto. Ponto. E assim, a gente vai ficar, acho que 30 anos falando isso. Toda vez vai ser a mesma fala, porque você fala. E as pessoas não entendem, e esses caras vêm e eles embaralham tudo de novo. Irmão, vamos lá. 700 milhões foi o que a 777 comprou de 70% das ações do Vasco, por enquanto. E 700, aí teve um amigo que me perguntou, amigo mesmo, particular, assim, a gente tete a tete, né? Pessoalmente. Pô, careca, mas olha só, se a empresa é nova e ela compra por 700 milhões e ela assume as dívidas, aquilo ali é passivo dela. Não é mais do clube, é dela. Tudo bem, ok. Mas e as receitas para pagar aquilo ali? É dela ou é do clube? É do clube, irmão. É do clube. Então, ó, esquece dívidas. Esquece, irmão. Esquece. Porque isso aí foi acordado em contrato. Ó, a gente tem uma dívida de 700 milhões. Você vai pagar 20% das receitas que tu ganhar, ok? Ok. Acabou. Não tem que nem se falar nisso, não. As dívidas são pagas. Sabe como é que tinha que ser? Olha só, o Vasco foi vendido por 700 milhões. A empresa vai aportar 700 milhões em 3 anos. E as dívidas? Não, a dívida esquece isso aí. Porque as dívidas são pagas com os ativos que vão entrar que, independente se fosse SAF ou não, ia ter que pagar essa porra. Acabou. Não, fica falando de dívida para aumentar o valor, tá ligado? Para parecer que é um ponto. Vocês vão ver. Então, se você somar, dá 1 bilhão e 700. E tem também uma cláusula de 1 bilhão e 700. Não é nem 1 bilhão e 400, não. É 1 bilhão e 700 porque ele soma com 300 milhões que a associação não vendeu. Não vendeu. Ô, Jorge Salgado, essa empresa é do teu pai? Te deu? Essa empresa é ativa? Porque tu não tem capacidade não, irmão. Na moral mesmo. Pelo amor de Deus, tem gente que dá sorte na vida, né? Herdou do teu pai, deve ter herdado da tua família, porque tu, com essas tuas falas aí, tu não tem capacidade de montar uma empresa de investimento e ela ter sucesso não, ô Jorge Salgado. Pelo amor de Deus, burrinho pra caralho. Ou se faz, né? contrato envolvendo o estádio São Januário. O estádio São Januário
ou a Associação Clube de Regata vai fazer a reforma de São Januário ou a SAF vai fazer a reforma. Se a SAF fizer a reforma, são mais 400 milhões de investimento na reforma de São Januário. Deu para entender? Então, esse 1.700 vai para 2 bilhões e 100, porque teria que ter um aporte para fazer a reforma. Caralho, aí ele já viajou na maionese, tá ligado? Ele já botou 2.400. Por quê? Porque eles vão ter que aportar para fazer a reforma. Só que ele esqueceu de dizer, e o Narigudo sabe. O Narigudo sabe, irmão. Ele sabe. Mas, ó, trancou o cu, né, covarde? Covarde. Tu não pensa em Vasco, irmão. Tu pensa nos vascaínos. Aí, ó, parabéns pra você. Tá certo, pô. Você pensa nos vascaínos que estão te seguindo, que estão te dando dinheiro com visualizações, com superchat, com membros. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Nariz de trolha dos infernos. Por que tu não falou pra ele? Opa, calma aí, Jorge Salgado. Mas se São Januário for feita a reforma por eles, São Januário é deles. E você tira todo esse patrimônio que hoje está no balanço do Vasco. São Januário está lá. É um patrimônio nosso. Você tira do Vasco. Aí vai para 2 bi, como se tivesse São Januário sendo como nosso. Tá ligado? Nosso. Quanto que vale São Januário hoje, Jorge Salgado? Quanto que vale São Januário? Puta que pariu, irmão. Porra, é muita desinformação, é muita canalice desses caras. Os caras têm oportunidade, eles estão lá representando vocês que seguem aí o canal dele. Estão representando vocês que seguem o canal dele. E olha o que ele faz, cara. Duas entrevistas, né? E 2 oportunidades que ele teve para questionar, para falar alguma coisa, e ele, ó, tranca o cu. Porque ele não pensa em Vasco, ele pensa nos vascaínos. Pelo amor de Deus, irmão. Descarado isso aí, cara. Descarado. 2 entrevistas, 2 respostas diferentes para a mesma pergunta e o cara, ó, tranca o cu. Vamos dar uma olhada agora no vídeo do Luiz Melo. Falando rapidinho. Vamos lá. Números também. Vamos dar um passo atrás aqui para explicar um pouco de como é que foi a negociação, né? Acho que até para a gente botar os números em contexto. A gente tem que na negociação com a 777, 700 milhões são para investimento e 700 milhões são para pagamento de dívidas. Tá? Isso gera um valor total de 1,4 bi. Ó, já mudou das 2 falas do Jorge Salgado. Que a fala do Jorge Salgado, a primeira era 700 e a segunda era 1,7. Ele já tá falando em 1,4. Tá vendo como a mentira tem perna curta, irmão? Que ela não se sustenta? Não se sustenta. Só falta você, vascaíno, acordar, irmão, e ver que essa porra tá errada. É muita mentira por metro quadrado, irmão. Irmão, é muita mentira que sai o tempo todo. Eles não se entendem entre eles mesmos, tá ligado? Um fala uma coisa, o outro fala outra, aí o outro vem e fala outra coisa diferente, aí depois o outro vem e desmente e fala outra. Caralho, puta que pariu. O Paulo Brax falou que não teve investimento no ano passado. Ó, não teve investimento no ano passado. O único dinheiro que entrou foi premiações. Aí sai um balanço do Vasco. Um balanço oficial. Mostrando que teve aporte de 120 milhões. Caralho! O que falta acontecer, vascaíno, pra tu acordar? Sai dessa estrada, desses canais, irmão. Assiste outros. Sai desses pela-sacos aí, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos seguir. E esse foi o número que a gente usou. Com base nos 700 milhões de investimento, a gente tem que realmente fazer os aportes necessários para que o Vasco consiga não voltar ao seu protagonismo, mas ao mesmo tempo também ter a estrutura necessária para desenvolver os seus talentos. Porque uma grande parte que o Vasco entende, e até no final fez bastante diferença, foram os crias, né? Foi a nossa divisão de base. Eu não vou entrar muito no mérito dos números, de quanto é que vai entrar de aporte agora, quanto vai entrar depois. A gente tem, e aí foi falado na época, os 700 milhões que vão ser nos próximos 3 anos de investimento. É uma discussão de quando é que a gente vai precisar, quando é que a gente precisa fazer capital call, não precisa. Agora, precisa agora. Bota aí o dinheiro aí, ô muquirana do caralho, flamenguista. Bota o dinheiro aí. Precisa agora, porra. Bota aí o dinheiro, pô. Fode. Eu vou deixar isso um pouco de lado,
Porque eu acho que o importante para o torcedor a gente hoje tem investimento, digamos que a gente sempre usou um pote só. E a gente sempre falava, a gente só tem um caixa único que paga todas as dívidas e paga todas o operacional do Vasco. Hoje em dia a gente tem 2 potes. Digamos assim, um pote a gente vai pagar as dívidas e outro pote a gente vai investir. Não necessariamente eu vou pegar o dinheiro do investimento para pagar a dívida. Isso facilita o nosso trabalho. Isso facilita a busca de novos atletas. Já contrariou o Jorge Salgado também, que falou que era o mesmo pote. 700 milhões para pagamento de dívidas e mesmo os 700 milhões para investimento no futebol. Já fudeu tudo de novo. E assim, o que a gente tá vendo não é isso aí não, tá, ô Melão? Ô Melão, não é isso aí não, Melão. Vamos lá, vamos seguir. Eu tenho certeza que o fato da gente hoje estar com salário em dia, premiação em dia, toda a estrutura e o potencial que o Vasco possui, porque afinal de contas o Vasco tem o seu potencial extremamente reconhecido por todas. O Vasco teve mais de quase 8 jogos em TV aberta. O Vasco levou em São Januário mais de 430 mil pessoas em jogos em casa. Resumindo, teve receitas. Resumindo o que ele falou, teve receitas. Vamos lá. E boas, tá? E boas. Vamos lá. Então todo mundo sabe do potencial do Vasco. O que a gente quer é que realmente esse potencial se realize. E a melhor forma de fazer isso é através de investimentos. É realmente trazer a torcida para dentro, explicar o que a gente está fazendo, mostrar que é um crescimento sustentável, é um crescimento ao longo do tempo. A gente não vai conseguir fazer uma cesta de 10 pontos, não vai ser... o Vasco quer ser protagonista desde o primeiro ano. Protagonista desde o primeiro ano. Protagonista desde o primeiro ano. Precisa de investimento, né? Claro que precisa. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça já a partir do ano que vem. Bravo, Melão. Na prática, na prática tá fudido. Desde fevereiro que pegou empréstimo com o banco BMG. E em março pegou com um banco alemão. Pelo amor de Deus, Melão. Vamos lá, vamos mais um vídeo? 2 potes, ele falou, né? 2 potes. Aí eu fiquei pensando, pô, eu já escutei esse negócio de 2, cesta com pote, o caralho. E não tem 2 potes nenhum, você tá vendo, né? Tudo que tá acontecendo no Vasco não tem pote. Mas já teve um já que citou cestas, né? Ele só mudou de cesta para pote. Quer ver? Se liga aí. O Jorge Salgado e o departamento financeiro do Vasco estão, enfim, buscando todas as fontes de receita que você possa imaginar, né? Obviamente que nós temos, com a credibilidade do Jorge, a possibilidade de, enfim, termos alguns ingressos. Deixa eu só explicar para vocês, galera. Isso aí foi abril de 2021. O Vasco não era SAF. Eles estavam ali há 4 meses. Eles entraram em janeiro, né? Estavam ali há 4 meses. E olha só, o senhor Carlos Osório já falando de cesta. Jorge Salgado, o grande homem que iria revolucionar o Vasco. Esse daí, cara, ele quando morrer, ele vai direto pro Tinhoso, tá ligado? Ele vai pegar uma ladeira assim, ó, infinita, até sentar no colo do capiroto. Porque esse cara, meu irmão, ele mente tanto, que o caminho dele já tá traçado já. É direto pro Tinhoso, irmão. Colo do Tinhoso, quando ele morrer, direto. Mente pra caralho, meu irmão. Puta, que também é político, né? É político. Vamos lá. Tentando antecipar receitas, na verdade, não tem uma única fonte, João. É uma cesta de dinheiro. Olha aí, Jorge Salgado tem credibilidade, na verdade, não é uma única fonte. É uma cesta de dinheiros que o Jorge Salgado, né, estava trazendo para o Vasco. E vamos ver como ele fala da 777. A gente sabe que o Jorge Salgado não trouxe cesta nenhuma de dinheiro para o Vasco. O Vasco foi rebaixado, continuou na Série B e agora a gente está aí, ó, passando perrengue de nós mais uma vez nessa Série B, a 5 pontos aí do 5º colocado, tendo um jogo dificílimo contra o Bahia, da qual a gente tem que ganhar. Não tem outro resultado para o Vasco, a não ser ganhar o Bahia fora de casa, e o Vasco quando joga fora é complicado, mas enfim, vamos ver o que ele disse agora, quando ele concedeu a entrevista para o Rica Perrone. Vasco já
padrão 777 Partners. O Vasco da Gama, no acordo com a 777, a 777 falou para o Vasco o seguinte, olha, um investimento, em inglês eles falam flagship, né? Um investimento, vamos dizer assim, a nau capitânia do futebol da 777 na América do Sul é o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Podem procurar outros continentes e tal, ou algum outro time para fazer um outro trabalho. Agora, para ganhar campeonato, é o Vasco da Gama, todos os ovos na nossa cesta, e, enfim, a nossa cesta é grande, a gente precisa de muito ovo, enfim, para botar o nosso time onde a gente precisa, que é disputando todas as competições para ganhar a partir agora do ano que vem. Galera, é a mesma cesta? Será que ele está se referindo a mim? Aí você vê que o discurso, ele é basicamente igual, é muito semelhante às falas, né? É a mesma coisa, não mudou nada, irmão. Você tem o Carlos Osório na chegada do Jorge Salgado dizendo sobre cestas. Não, que agora a gente tem uma cesta de dinheiro. Aí você vê o Carlos Osório dizendo na chegada da 777, não, porque a gente precisa, né, ter uma cesta de dinheiro. E você vê o senhor Luiz Melo falando sobre 2 potes. Mudou da cesta para o pote. E o discurso do Luiz Melo na Jurisport, que aconteceu recentemente, da qual chamaram ele de presidente do Vasco. Olha isso, cara. Um CEO, ele é o presidente da SAF, né? O CEO, um CEO flamenguista sendo chamado de presidente do Vasco. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a vocês que acreditaram e votaram nessa desgraça, irmão. Que tá acabando, destruindo o clube de regata de Vasco da Gama. E parabéns por vocês ainda continuarem dando voz a essa desgraça toda. Você vê ele nessa Jurisport dizendo que não é porque tem políticos que usam da quarta força, que são os canais de youtubers, que não tem pauta. Mesma fala do senhor Jorge Salgado lá atrás, dizendo que mapeou os canais de youtuber, que estava tudo dominado dentro do Vasco, e a única coisa que eles não tinham controle era desses canais de youtuber, né? Mesma fala, mesma coisa, só idiota que não vê. E, irmão, na moral mesmo, eu nunca vou ter pauta aqui. Eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso. O youtuber é uma plataforma assim, ela é democrática, você vem, você fala o que você quiser. Claro que você tem que ter responsabilidade, senão você se fode, como em qualquer lugar do mundo e da vida. E a gente sabe, tudo que pode acontecer com a gente é um risco que a gente corre. Em estar aqui, em estar falando, em botando a cara e mostrando tudo de errado que acontece. E pena que pouca gente assiste. Pena que a grande maioria dos vascaínos estão nesses canais de merda que têm oportunidade de questionar e não questionam. Por que não questionam, careca? Porque o interesse deles não é o Vasco. O interesse deles é, ou são, os vascaínos. Simples assim. Todos eles ganharam muita grana vendendo ilusão para os vascaínos, porque era isso que vocês queriam. Vocês queriam ilusões e vocês tiveram ilusões. Mudam de acordo com o que a torcida pede. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tomem vergonha na cara, irmão. Cresçam. Virem homens, apesar de muitos já terem até filhos. Eu teria vergonha se eu fosse vocês, cara. Se trocarem e se venderem por dinheiro, por likes, por visualizações. Eu teria vergonha se eu fosse vocês, cara. Putas do youtuber. É o que vocês são. Putas do youtuber. Agora estão aí querendo cobrar, falando em cobrança, não, que tá errado, caralho, só porque esportivamente o clube vai mal. Porque se o clube tivesse indo bem esportivamente, ninguém queria saber de dívidas, ninguém queria saber que você estava devendo ninguém. Não. Ninguém queria saber que podem vender São Januário. Ninguém queria saber se realmente está entrando dinheiro. Estariam pouco se fudendo pra porra de contrato de SAF. Putas do youtuber são o que vocês são. Putas do youtuber. Fui, tamo junto. Forte abraço, depois eu volto.